Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, que é o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. Moçada, hoje eu venho trazendo mais uma bateria de questões para você que está se preparando para concursos que tenham a temática de história de Mato Grosso. Eu vou trazer as questões que estavam na prova para o cargo de professor de história. As questões, evidentemente, de história de Mato Grosso, que estavam na prova para o cargo de professor de história. E a gente vai fazer um comentário, já serve como revisão para você que vai fazer a prova no próximo domingo e também para você que está se preparando para o concurso da Polícia Judiciária Civil, a PJC. Você que está se preparando para o concurso de delegado, fica atento aqui, vai fazendo essa bateria de questões. Se quiser essas questões aqui, eu mando para você. É só pedir aqui nos comentários. E a propósito, não se esqueça, eu quero likes, galera. Eu quero aqui que você deixe aí o seu joinha, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso vídeo e nos motiva a continuar nos empenhando aqui de forma árdua para trazer um conteúdo de qualidade. Você pode procurar por aí. Você pode procurar por aí, olha só, conteúdo de qualidade, o que é melhor totalmente na faixa. 100% free para você, totalmente gratuito, este material de qualidade, aulas de história de Mato Grosso muito bem fundamentadas aqui com o professor Edenilson Moraes. Bacana então, galera? Quero dizer para vocês aí, galera, que o concurso público, por mais concorrido que ele seja, é uma questão de sorte. Tem que ter sorte para passar em concurso. O que é sorte? Sorte é o acróstico de superação, obstinação, resiliência, trabalho e excelência. Não tenha dúvida, quanto mais você estudar, mais competitivo você vai ficar. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho, melhor resultado eu obtenho nas provas. Então tem que ter superação, tem que ter obstinação, tem que ter resiliência, tem que ter trabalho duro e tem que ter excelência, pessoal. É assim que você conquista grandes resultados. Vamos começar falando hoje sobre as expedições bandeirantes. Não pode faltar na nossa revisãozinha, é de praxe, a gente tem que trazer expedições bandeirantes, porque os bandeirantes estão diretamente relacionados com o início da colonização das terras mato-grossenses. A origem histórica das bandeiras está ligada à capitania de São Paulo. Então, as bandeiras eram expedições particulares que vinham da capitania de São Paulo, penetravam no interior da colônia, ultrapassavam sistematicamente os limites estabelecidos por Tordesilhas e buscavam várias formas de riqueza. As bandeiras começaram a ser organizadas, começaram a ser articuladas, formadas lá no período da chamada União Ibérica, galera. Na União Ibérica surgiram as bandeiras em razão do esgotamento econômico vivenciado pela então capitania de São Vicente. E aí então surgem atividades complementares importantes que vão ter uma grande relevância nessa região. Essas atividades são agricultura de subsistência e também as bandeiras, poxa vida. O auge do fenômeno do bandeirismo no Brasil foi o século XVII. E haviam vários tipos de bandeira. Vamos revisar? Revisa comigo aí, ó. Revisa com o tio Ed. Bandeira de apresamento indígena, que eram as bandeiras de caça ao índio, que visavam escravizar os indígenas. Tínhamos também as bandeiras de prospecção mineral, ou seja, as bandeiras de mineração, procuravam ouro e pedras preciosas. E também existiam as bandeiras de sertanismo de contrato, aquelas bandeiras que eram arregimentadas para exercerem alguns servicinhos,
no interior da colônia, como por exemplo, combater tribos indígenas ou combater comunidades quilombolas. Consequência das bandeiras, tivemos o alargamento das fronteiras da colônia brasileira, tivemos também a descoberta de ouro em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e finalmente em Goiás, além do processo de escravização e genocídio dos povos indígenas. Bacana. Revisado esse conteúdo, podemos ir para questão. Vamos lá. Questão da banca IBFC para o concurso da SEDUC realizado em 2017. A respeito das razões para a capitania de São Vicente iniciar as atividades exploratórias, conhecidas como bandeiras, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A questão fala sobre as bandeiras que tiveram origem na capitania de São Vicente. Aí você pode vir perguntar, mas professor, você não acabou de colocar no quadro agora há pouco Capitania de São Paulo? Sim. Primeiro chamava-se Capitania de São Vicente, posteriormente denominada Capitania de São Paulo. Vamos conferir a alternativa A. A busca por metais preciosos e por mão de obra escrava indígena eram seus principais objetivos. Afirmação correta, galera. De primeira, olha que legal. A alternativa A. Estão aqui as principais finalidades das bandeiras. Bandeira de prospecção mineral, que buscava ouro no interior do território. Bandeira de apresamento indígena, que visava capturar os nativos para transformá-los em escravos. Letra A está correta aí, pessoal. Letra B. Como na região dessa capitania não havia recursos suficientes para a sobrevivência, esses homens e mulheres se viram obrigados a buscar novas terras para se manterem vivos. Incorreta essa afirmação, gente, porque como eu falei para vocês, na capitania de São Vicente surgiram atividades complementares, uma vez que o cultivo de cana-de-açúcar estava definhando, estava em decadência, surgiram outras atividades econômicas. Quais são elas? Agricultura de subsistência e expedições bandeirantes. Então isso significa que não houve uma espécie de evasão populacional dessa capitania. Não, até porque nas bandeiras, quem é que iam nas bandeiras? Fundamentalmente os homens. Eram os homens que embrenhavam-se nas matas, embrenhavam-se no interior do território em busca de riquezas. Bacana aqui falar homens e mulheres. Não, incorreta afirmação. Letra C, a historiografia atual diverge muito sobre esse aspecto, pois para alguns os bandeirantes eram unicamente criminosos, para outros civilizadores que possibilitaram o resgate indígena da ignorância. Para com isso, né, galera? Para com isso. Os bandeirantes não estavam interessados em levar a civilização para o interior do território, nada disso. O interesse prioritário dos bandeirantes era a busca de riquezas. Essas riquezas poderiam ser os próprios índios convertidos para a escravidão, não é? Ou poderia ser a busca de metais preciosos. Errado isso aí. Errado. O que nós podemos dizer é que a historiografia atual vai questionar o papel do bandeirante como herói. O papel do bandeirante como grande construtor das fronteiras brasileiras, aquele papo de dizer que o bandeirante era uma raça de gigante, que foi responsável pelo alargamento, por transformar o Brasil gigante pela própria natureza, foi criado lá no início do século XX, em São Paulo, para dizer, ó, tá vendo? São Paulo é a locomotiva do Brasil, São Paulo conduz o Brasil nos trilhos do progresso. E vão eleger a figura do bandeirante como um herói. Tem até um monumento às bandeiras
lá em São Paulo, temos uma série de rodovias com o nome dos bandeirantes, rodovia Raposo Tavares, rodovia Fernão Dias, rodovia Anhanguera, não é? Então quer dizer, hoje nós temos um campo da historiografia que vai criticar, mas peraí, os bandeirantes também foram responsáveis pela escravização de povos indígenas, pelo extermínio de milhares de índios. Então a gente tem, nos dias atuais, uma problematização do fenômeno do bandeirismo no Brasil. Letra D. Diante do grande número de documentos que estão em domínio de bibliotecas e acervos portugueses e o difícil acesso a eles, qualquer tipo de pesquisa se torna impossível que seja feita. Que mentira! Não, existem muitas pesquisas feitas sobre a questão do fenômeno do bandeirismo no Brasil. Eu posso mencionar o historiador John Monteiro, por exemplo, falecido recentemente, que tem importantes obras relativas à ação dos bandeirantes no Brasil. E letra E, considerando que os bandeirantes eram nobres súditos da coroa, suas atividades estavam diretamente ligadas à vontade e necessidade do rei e apenas a este. Para com isso, galera. Para com isso. Lembra? As bandeiras eram expedições de caráter particular. Os bandeirantes, oriundos da capitania de São Vicente, doravante chamada de capitania de São Paulo, empreendiam essas expedições pelo interior da colônia. Então tá aí a alternativa correta, letra A. Muito bem, vamos para a próxima questão, mas antes deixa eu apagar minha lousa rapidamente, só um instantezinho aqui, peraí que eu já vou deixar essa lousa brilhando aqui. Muito bem, agora sim, podemos, vamos lá, vamos em frente. Próxima questão aí, querido, tá aqui, ó, apareceu para você. Guerra da Tríplice Aliança, outro assunto recorrente, você tem que ficar atento, hein? É um dos assuntos campeões de ocorrência nas provas de concurso público aqui em Mato Grosso com a temática de História Regional. Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, travada entre 1865 e 1870, tendo de um lado a Tríplice Aliança composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai e de outro lado a República Guarani do Paraguai, envolvendo aqui uma série de conflitos na região platina, na região do Prata, pessoal. Conflitos advindos desde o processo de formação dos Estados Nacionais aqui na América do Sul, o surgimento de Brasil, o Império Brasileiro, a República da Argentina, a República Oriental do Uruguai, a República do Paraguai. Então tínhamos conflitos fronteiriços, conflitos de fronteiras entre esses países e tínhamos também a questão da navegação através do Rio Paraguai, que, como os senhores bem sabem, era uma condição sine qua non para garantir a integração da então isolada província de Mato Grosso com a capital do Império do Brasil. Na época, o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, a capital do Império, Rio de Janeiro. Bacana, então, era de fundamental importância a garantia da navegação através do Rio Paraguai. Então tá aqui, ó, conflitos na região do Prata. Estopim para o início da Guerra da Tríplice Aliança foi a prisão do navio Marquês de Olinda, que conduzia para Mato Grosso o nomeado presidente da província, Frederico Carneiro de Campos. Então o presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, ordenou o fechamento da navegação pelo Rio Paraguai e a prisão do navio Marquês de Olinda. Esse é o estopim que marca o início da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tivemos também a invasão do território mato-grossense pelas tropas paraguaias que dominaram ali o Forte Coimbra, dominaram Corumbá, Nioaque, Bela Vista, essa região de Dourados caiu nas mãos do exército paraguaio.
E aí, ante uma possível ameaça de invasão do exército paraguaio à capital da província de Mato Grosso, formou-se o Batalhão dos Voluntários da Pátria, comandados por Augusto Leverger. Posteriormente, o Barão de Melgaço, que recebeu esse título honorífico do imperador brasileiro Dom Pedro II, Augusto Leverger tornou-se nobre, virou Barão de Melgaço. Ele comandou o Batalhão dos Voluntários da Pátria. Retomada de Corumbá, outro tema importante para você revisar. 13 de junho de 1867, expulsão das tropas paraguaias que haviam dominado a cidade de Corumbá. Temos também a varíola, que chega a Cuiabá e causa uma importante baixa demográfica. A varíola chega a Cuiabá com os soldados do Exército Brasileiro que haviam combatido na retomada de Corumbá e alastraram a doença pela cidade de Cuiabá. Temos também transformações econômicas e sociais, fruto da vitória da Tríplice Aliança nessa guerra e a reabertura da navegação platina. Vamos à questão então, moçada. Olha só. Acompanha comigo na tela. Durante o segundo reinado do Império Brasileiro, ocorreu um fato que interferiria de várias formas na sociedade da época. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Vale dizer que tal acontecimento influiu na conscientização acerca da escravidão, enquanto um problema social, no fortalecimento do exército brasileiro e na economia do Império. A região centro-oeste, por exemplo, se aproximou da capital e expandiu a economia local, além de mudanças demográficas que ali ocorreram. Diante destas informações, assinale a alternativa que apresenta qual evento seria esse. Então vamos lá, gente. Vamos acompanhar aqui. Você percebeu na leitura, não é? Você entendeu o contexto histórico. Segundo reinado, um fato importante que interferiu de várias formas na sociedade brasileira. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Discussão acerca da escravidão enquanto um problema social, ou seja, o abolicionismo passou a ser um tema discutido mais abertamente no Brasil. Nós temos também a questão de uma maior integração da região centro-oeste com o restante do Império Brasileiro, a aproximação que Cuiabá vai ter do Rio de Janeiro mediante a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, fato este que potencializou a economia mato-grossense, fazendo o Mato Grosso exportar erva mate, poaia, látex, derivados da pecuária. Além disso, temos mudanças demográficas, novos moradores para a província de Mato Grosso. Que evento foi esse que provocou tamanhas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais? Este episódio é a alternativa A, a Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. É essa mesma, A resposta correta, a alternativa A. Vamos assinalar aqui, pessoal. Gabarito, letra A. Foi a Guerra de Independência? Não, não é a Guerra de Independência. Foi a Guerra dos Emboabas? Não, a Guerra dos Emboabas é no período colonial, meu amigo. Foi a Guerra dos Farrapos? Não, a Guerra dos Farrapos foi durante as regências e entrou no comecinho do segundo reinado também. Ou foi a guerra contra a comunidade de Palmares? Não, isso foi no período colonial. Então a resposta correta está aqui. O episódio que provocou uma série de transformações econômicas, políticas, sociais e até mesmo culturais no Brasil e em boa parte da América do Sul foi a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. Por falar na Guerra da Tríplice Aliança, vamos falar sobre as consequências dela
para a economia de Mato Grosso. Outro tema que você tem que revisar com bastante atenção. Olha só, gente. Principal consequência da Guerra do Paraguai foi a reabertura da navegação platina. A reabertura da navegação através do Rio Paraguai, que foi fundamental para a integração de Cuiabá com a capital do Império, o Rio de Janeiro, mas que também foi importante para a exportação de matérias-primas provenientes da província de Mato Grosso, para a exportação dessas matérias-primas e para a importação de produtos industrializados, que chegavam ao território mato-grossense através das casas comerciais. Olha aqui a Casa Orlando, que eu coloquei como ilustração para abrilhantar a nossa aula. É o desenho do Moacir de Freitas, mostrando aqui as casas comerciais, importantes empreendimentos econômicos de Mato Grosso, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Essas casas comerciais tratavam da exportação de matérias-primas como poaia, látex, derivados da produção bovina e, ao mesmo tempo, esses entrepostos comerciais também traziam para Mato Grosso as novidades, ou seja, os produtos industrializados. Temos também o surgimento das usinas de açúcar, que foram estabelecidas junto às margens do rio Cuiabá. Várias usinas de açúcar, usina Conceição, usina Itaici, São Gonçalo, Flechas, Aricá, Tamandaré e Companhia Bela. E uma usina lá junto às margens do rio Paraguai, lá na região de Cáceres, a usina de Ressaca, de propriedade de Francisco Villanova. Temos ainda, pessoal, poaia, erva mate e látex. Olha só, exportação de poaia, fabricação de remédios, erva mate, monopólio da companhia Mate Laranjeira, e o látex, que em Mato Grosso era incumbência das casas comerciais que arrendavam terras devolutas do estado para extraírem o precioso látex. Temos também a pecuária, que vai ter um incremento muito importante, o surgimento das charqueadas na região do Pantanal. Enfim, são essas as características de nossa economia. Então vamos lá, agora chegou a hora de testarmos os nossos conhecimentos. Então vem comigo, olha lá. A Guerra da Tríplice Aliança ficou conhecida por suas graves consequências, principalmente ao Paraguai, mas também ao Brasil. A região centro-oeste foi uma das mais afetadas. Assinale a alternativa correta sobre este evento. Letra A, vamos conferir a letra A. A guerra foi muito séria para o Mato Grosso, devido aos inúmeros conflitos que destruíram completamente a geografia local. Incorreta essa afirmação, pessoal, até porque nós sabemos que a província de Mato Grosso não foi um dos principais cenários da guerra. Houve conflitos? Houve batalhas? Claro que aconteceram batalhas importantes, como por exemplo a retomada de Corumbá. Mas as batalhas mais importantes da guerra não foram travadas em território mato-grossense, não é? Você tem até a retirada da Laguna, que é um episódio importante no contexto da Guerra da Tríplice Aliança, mas indubitavelmente as batalhas mais importantes foram travadas em solo paraguaio. E não houve essa destruição completa da geografia local. Para com isso. Incorreta afirmação. Letra B. No pós-guerra, Mato Grosso se viu totalmente à mercê de uma possível retaliação dos países envolvidos na disputa, principalmente do Uruguai, que constantemente invadia o território mato-grossense na tentativa de controlar as minas da região. Que mentira, que lorota boa! Frase incorreta aqui, pessoal. Depois da guerra, consolidou-se a fronteira mediante assinaturas de tratados. Inclusive, o próprio território de Mato Grosso foi estendido. O Paraguai, como indenização da guerra,
perdeu parte de seu território para a Argentina e parte para o Império Brasileiro. C, vamos conferir a letra C. A pior consequência para a região centro-oeste foi a dizimação da população local. Quase 90% do contingente masculino foi liquidado pela guerra. Nossa, se fosse isso mesmo, seria uma consequência catastrófica. Claro que não houve esse número tão exponencial, esse percentual tão elevado aí, pelo amor de Deus, né? Se fosse assim, sentiríamos esse efeito até hoje. Mesmo passados 150 anos da guerra, até hoje teríamos efeito. Teria uma população feminina muito maior do que a população masculina. Se bem que isso não seria uma ideia, né? Mas deixa pra lá, isso não aconteceu, galera, não aconteceu. Letra D, após o conflito, a bacia da Cisplatina foi amplamente utilizada pela província mato-grossense, permitindo novas frentes de comércio. Uma das matérias mais produzidas na região foi a erva mate, que estabeleceu constantemente comércio com a Europa pela famosa Companhia Mate Laranjeira. Gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, que a banca chamou aqui a bacia de Cisplatina, não é? É bacia platina. Ô, minha banca é IBFC, bacia platina. Tudo bem? Aí fica mais bonitinho, não é? Bacia platina. Então, após o conflito, a bacia platina foi amplamente utilizada pela província mato-grossense. Beleza. Reabertura da navegação pelo Rio Paraguai. Novas frentes de comércio surgiram? Claro! Comércio de exportação de matérias-primas e importação de produtos industrializados. Bacana! Uma das principais matérias-primas produzidas na região foi a erva mate, correto? Correto! Erva mate, uma das principais. E essa matéria-prima era explorada em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira, correto? Correto, uma companhia muito poderosa, cujos rendimentos chegavam a ser 6 vezes superiores à arrecadação fiscal do próprio estado de Mato Grosso. Bacana, legal. E essa produção chegava a ser exportada para a Europa? Sim. Pessoal, a produção feita pela Companhia Mate Laranjeira basicamente atendia aos mercados platinos. Paraguai, Argentina, Uruguai. Porém, chegou-se a exportar erva mate também, pessoal, para a França e para a Itália. Portanto, essa afirmação está correta. Pode assinalar aqui letra D de Deus. Está correta essa alternativa. E temos ainda a letra E, que fala o seguinte: um dos lados positivos, aqueles que venceram a guerra, foi o domínio da bacia da Cisplatina. Tá aí a IBFC de novo com essa tal de bacia da Cisplatina. Bacia platina, amiguinhos. Bacia platina que aumentará absurdamente. Opa, vamos lá, pulei uma parte aqui, deixa eu voltar. Um dos lados positivos, aqueles que venceram a guerra, foi o domínio da bacia platina, que escoava toda a produção mineral da região, que aumentará absurdamente após a usurpação das minas paraguaias. Para com isso, nada disso. Quem disse que tinha ouro no Paraguai e que houve usurpação por parte dos aliados, por parte da Tríplice Aliança em relação a isso aí? Nada disso. Essa afirmação viaja completamente, pessoal. Como consequência da Guerra do Paraguai, a gente tem a reabertura da navegação pelo rio, o Rio Paraguai, o que garante maior integração de Mato Grosso com a capital do Império, o que garante também maiores possibilidades econômicas para a província de Mato Grosso, mediante a exportação de matérias-primas e ao consumo de produtos industrializados. Então tá aí, assinala para mim aqui, mostra para mim aqui. Mostra aí, tá aí. A alternativa D é a alternativa correta aqui. Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos em frente, que atrás vem assim de concorrente, mas eles não vão alcançar a gente.
Olha só, resistência negra, próxima temática que nós vamos trabalhar agora, pessoal. Resistência negra, outro assunto bastante recorrente. Outro assunto que aparece bastante, que é cobrado pelas mais diferentes bancas relacionadas à história de Mato Grosso. Quilombos, redutos de escravos foragidos, mas não eram só escravos foragidos que habitavam os chamados quilombos. Você sabe que os quilombos se proliferaram pelo território brasileiro nos períodos colonial e imperial. E aqui em Mato Grosso não foi diferente. Lembra quais foram os principais quilombos registrados aqui em Mato Grosso? Quilombo do Quariterê ou Piolho, que foi em Vila Bela no século XVIII, e Quilombo do Rio Manso, Cansanção, a região de Chapada, século XIX, contexto da Guerra da Tríplice Aliança. O que eram os quilombos, professor? Os quilombos eram comunidades, redutos de escravos foragidos, não apenas de escravos foragidos, também de vários indivíduos que fugiam da ordem escravocrata e excludente que vigorava na sociedade brasileira de então. Os quilombos eram, portanto, importantes centros de resistência à escravidão colonial. Esses quilombos possuíam organização político-militar, tinham lideranças, inegavelmente. Olha o exemplo do Quilombo do Quariterê ou Piolho. Quem que era a principal liderança desse quilombo? Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, a principal liderança político-militar do Quilombo do Piolho Quariterê. Nesses quilombos, evidentemente, para garantir a sobrevivência da população local, praticava-se agricultura de subsistência, porém, ocorriam também pequenas trocas comerciais com povoações e fazendas próximas a esses quilombos. E o quilombo representou um principal instrumento de luta contra a opressão e contra a discriminação racial. Como dissemos, o principal quilombo registrado no século XVIII, Quilombo do Quariterê ou Piolho. E no século XIX, Quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Agora sim, de posse dessas informações, podemos conferir a questão. Olha lá. Teresa de Benguela, deixa eu apagar aqui a palavrinha quilombo, bacana. Teresa de Benguela é conhecida por rainha do Quilombo Quariterê. E sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas, sobrevivendo até 1770, quando o Quilombo foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho, capitão-general da capitania de Mato Grosso. Bacana. Comando da questão. Sobre a resistência negra no período colonial e imperial no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Atenção, atenção que a banca nos cobra a alternativa incorreta no que tange a resistência negra no período colonial e imperial aqui no Brasil. Vamos conferir então. Alternativa A. Se mostrou constante desde os primeiros momentos da colônia portuguesa na América. Verdade, pessoal. Desde o início, da introdução da mão de obra escrava, do trabalho compulsório de africanos escravizados no Brasil, já aconteceram várias manifestações de luta, de resistência contra a escravidão. Entre essas formas de luta estão, é claro, a formação dos quilombos. Os quilombos se proliferaram tanto no período colonial quanto no período imperial. Então está correta essa afirmação. Devo assinalá-la? Não! Estou procurando a alternativa incorreta. Então
Vamos continuar a nossa incessante busca. Letra B. Apresentou várias faces, desde o suicídio, assassinato de senhores e feitores, fugas e ajuntamentos secretos, que são os quilombos. Verdade, existiram várias formas de resistência à escravidão. Fugas individuais e coletivas, queima de plantações, assassinato de feitores, formação de quilombos, religião de matriz africana, banzo, suicídio, infanticídio e por aí vai. Correta também. Letra C. Por não possuir documentação à pesquisa histórica, a história afro-brasileira se mostra perdida para qualquer pesquisador. Para com isso! Claro que nós temos muitas fontes que são buscadas por historiadores para a realização de inúmeras pesquisas, para a elaboração de dissertações de mestrado, de tese de doutorados, para a publicação de diferentes livros sobre essa temática. Portanto, essa é a alternativa incorreta. Pode assinalar com toda certeza, letra C de orifício. Essa é a alternativa incorreta. Temos ainda a letra D. A resistência negra ainda é ativa no Brasil, considerando que a sociedade brasileira se mostra desigual em relação à população negra do país, seja visto a implementação da Lei 10.639 de 2003. Beleza, afirmação correta, ainda temos um caminho a seguir no que tange a verdadeira sociedade democrática no Brasil. Ainda temos muita desigualdade no nosso país, infelizmente. E o preconceito ainda está arraigado em nossa sociedade. E a alternativa E, a história afro-brasileira possui inúmeras personalidades e heróis. Além da mencionada Teresa de Benguela, Dandara, que era a companheira de Zumbi, Francisco José do Nascimento, Luísa Marim, André Rebouças, são alguns desses nomes. Verdade, correta. Então a única alternativa incorreta era a alternativa C. Vamos em frente, galera, continuando a nossa revisão aqui focada, principalmente para você que vai realizar o concurso da SEDUC no próximo domingo, para o cargo de técnico administrativo, que é nível médio. Então é bom você dar uma revisada nas questões que foram cobradas para o cargo de professor, que é nível superior, e para o cargo de apoio administrativo, que é nível fundamental. Então, certamente, as questões para o cargo de técnico administrativo vão ter uma mescla, né, entre as questões que foram elaboradas para um nível fundamental, as questões relativas ao cargo de apoio administrativo e as questões para o cargo de professor. Muitas vezes tenho vontade de largar tudo, desistir. Mas aí eu lembro que eu não tenho nada, então volto a estudar. Isso aí, galera. O estudo é um instrumento que pode possibilitar uma ascensão social de forma lícita, né? Nesse país que temos tantos exemplos de corrupção e de desmandos, progredir de forma lícita é algo louvável. Então continue estudando com muito afinco. Próximo tema aqui, pessoal, vamos falar agora sobre a rusga. Outro assunto palpitante da história de Mato Grosso. A rusga, que foi um movimento político e social ocorrido na província de Mato Grosso entre maio e setembro de 1834. Um caráter social e político, como nós já dissemos, que marcava uma disputa pelo poder político na província de Mato Grosso, tendo de um lado os progressistas e de outro lado os regressistas. Os progressistas estavam articulados em torno da sociedade, sociedade dos zelosos
da Independência. Deixa eu anotar aqui na lousa, por favor. Sociedade dos Zelosos da Independência. E os regressistas, por sua vez, estavam reunidos em torno da Sociedade Filantrópica. Sociedade Filantrópica. Bacana, hein? Sociedade Filantrópica. Aê, galera! Então é uma disputa pelo poder político na província de Mato Grosso. De um lado, os progressistas, que estavam divididos em duas alas. Os liberais moderados e os liberais exaltados. E de outro estavam os regressistas, organizados em torno da Sociedade Filantrópica. É importante destacar também que as condições socioeconômicas da província de Mato Grosso foram um componente essencial para a deflagração desse conflito em 30 de maio de 1834 e envolveu a participação também das camadas populares, que promoveram saques, roubos e assassinatos de portugueses e demais estrangeiros que eram acusados pelos habitantes aqui de Cuiabá de serem os responsáveis pela carestia que vivia a população local. Então esse movimento tem um caráter nativista, vai se voltar contra os portugueses, chamados de pés de chumbo ou bicudos. Vamos lá então. A questão tá aí, pessoal. Leia o trecho a seguir. Embarca, bicudo, embarca, canalha vil, que os brasileiros não querem bicudos no seu Brasil. Então vamos lá. Os portugueses eram chamados pela população local de bicudos ou pés de chumbo. Essa citação foi extraída do livro História de Mato Grosso, do Virgílio Correia Filho. Bacana. A anedota exposta anteriormente foi feita como resultado da rusga mato-grossense, movimento ocorrido em Mato Grosso no ano de 1834. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Olha aí mais uma vez, pessoal, a banca gosta de cobrar a alternativa incorreta. Tá bom? Fique atento aqui, ó. Vamos conferir. Primeira alternativa, letra A. Foi uma revolta de cunho nativista, que envolveu tanto a elite como a população mais pobre, aquela que promoveu os saques, os roubos, os assassinatos. Verdadeiro. Apesar de ser uma disputa pelo poder político entre as elites cuiabanas, a rusga também contou com a participação das camadas mais pobres em razão das condições socioeconômicas enfrentadas pela província de Mato Grosso à época. Correto. Assinalo então essa? Claro que não, professor. Eu estou procurando a alternativa incorreta, meu. Se liga. Então vamos continuar. Letra B. Tinha como uma de suas reivindicações a expulsão dos portugueses, chamados de bicudos. Correto. Você se lembra que eu falei que os progressistas ou os liberais estavam organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência. E eles tinham duas facções. Os liberais moderados, que almejavam apenas a conquista do poder político na província de Mato Grosso, e os liberais exaltados, que queriam muito mais do que isso, pregavam a expulsão e até mesmo a morte dos portugueses residentes em Mato Grosso, os chamados bicudos. Então, mais uma alternativa correta. Vamos seguir a nossa busca. Letra C. Ficou conhecida por alguns estudiosos como a Noite de São Bartolomeu Mato-Grossense. Verdadeiro. Alguns historiadores denominam a rusga de Noite de São Bartolomeu da história de Mato Grosso, um dos episódios mais sangrentos de nossa história. Inclusive, alguns acreditavam que a varíola
que assolou Cuiabá no contexto histórico da Guerra da Tríplice Aliança, lá no ano de 1867, seria um castigo de Deus por conta dos assassinatos de portugueses que ocorreu durante a Rusga em 1834. Letra D. Pode-se afirmar que a Rusga representou a situação política do Império na época, considerando que ela partidariamente se dividiu em dois. Os membros da Sociedade dos Zelosos da Independência, associada aos liberais, em oposição aos caramurus conservadores, que estavam na Sociedade Filantrópica. Beleza também. Também está correta. A Rusga teve, então, foi basicamente um reflexo do que estava acontecendo no Império. Qual o período que a gente estava aqui, pessoal? Período das regências. O agitado, o turbulento, o convulsionado período regencial em que ocorreram várias rebeliões ao longo do território brasileiro. E aqui em Cuiabá não foi diferente, aconteceu a Rusga e opôs liberais e conservadores. Os liberais na Sociedade dos Zelosos da Independência e os conservadores, também chamados de caramurus, estavam na Sociedade Filantrópica. Correto. Então, por exclusão, eu já posso assinalar a letra E, né, professor? Se todas as alternativas A, B, C e D estão corretas e eu estou procurando a alternativa incorreta, eu já sei que a letra D é o que eu procuro. É isso mesmo. Pode-se dizer que a Rusga efetivou uma brusca mudança social na província de Mato Grosso, exigindo tanto a independência da região do Mato Grosso para com o Império, assim como o fim da escravidão. Ah, é, bebê? Mamar na vaca Salomé você não quer, né? Falsa afirmação, gente. Falsa afirmação. A Rusga foi essencialmente uma disputa política local entre membros das elites cuiabanas. De um lado liberais, de outro conservadores. Mas não mexeu na estrutura social, na estrutura econômica da província de Mato Grosso. Para com isso, não quer dizer que a Rusga aboliu a escravidão em Mato Grosso? Claro que não, gente. Pessoal, lembra que a Rusga foi um movimento de caráter elitista. Então, claro que eles não iam mexer nos seus bens. Perfeito? Esta é a alternativa incorreta. Já assinalamos letra E de Edenilson. E vamos em frente. Próxima questão, agora falando sobre o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, assinado entre as coroas ibéricas no ano de 1750. Deixa eu trocar minha canetinha aqui, que essa aqui não funcionou, professor. 1750, envolvendo Portugal e Espanha. Tratado de Madrid, o mais importante tratado de limites, assinado no século XVIII, envolvendo as coroas ibéricas. Ele foi fundamental para a definição das fronteiras coloniais, para a definição dos domínios coloniais correspondentes a Portugal e a Espanha. O princípio utilizado, o princípio balizador para a assinatura do Tratado de Madrid foi o princípio do direito romano do uti possidetis, que é uma espécie de uso capião, né, galera? Quem utiliza, quem efetivou, tem direito à posse. Quem efetivou a conquista tem direito à posse. Uti possidetis. E, evidentemente, que o domínio colonial lusitano, o domínio colonial castelhano ficaram definidos pelo Tratado de Madrid. Por exemplo, é o Tratado de Madrid que vai garantir a posse do território de Mato Grosso e também do território da Amazônia para Portugal, pessoal. Conquista desses territórios para Portugal. E foi trazido da Europa um marco para simbolizar aí os limites entre os domínios
lusitanos e castelhanos aqui na América. Como é que é o nome desse marco em forma piramidal que foi trazido da Europa e instalado junto às margens do Rio Jauru e atualmente está no centro da cidade de Cáceres, junto à Praça de São Luís de Cáceres, junto à matriz da cidade princesinha do Paraguai, a nossa belíssima Cáceres. É o Marco do Jauru, pessoal. Marco do Jauru, simbolizando os limites, com inscrição em latim, hein? Diga-se de passagem. Marco do Jauru, junto às margens do rio Jauru, simbolizando ali os limites territoriais portugueses e espanhóis na América. Bacana, vamos então conferir a questão aqui. Durante o período colonial no Brasil, vários tratados entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola foram assinados com a intenção de se fixar as fronteiras e o domínio do território. Um desses tratados foi o Tratado de Madrid, datado de 1750, que tinha por princípio o direito romano de propriedade, uti possidetis ita possidetis, que entende que a posse de algo se faz pelo uso a ele aplicado ou não. Assinale a alternativa que corresponda a como tal princípio romano influenciou no que hoje conhecemos como Mato Grosso. Vamos lá, alternativa A. Pois assim os territórios que estavam em disputa ficaram por direito ao domínio e controle indígena, que eram de fato os que faziam uso do território atual de Mato Grosso. Então quer dizer que Portugal e Espanha se reuniram para assinar o Tratado de Madrid para entregar os territórios para os indígenas? Claro que não, afirmação incorreta. Vamos para a letra B. Letra B afirma o seguinte: acelerou o processo de ocupação da região centro-oeste através de incentivos fiscais, formação da capitania de Mato Grosso e a nomeação de Vila Bela da Santíssima Trindade como capital administrativa da capitania, como forma de controlar a invasão jesuítica espanhola no território em questão. Afirmação correta, pessoal. Então nós temos aqui, olha só, consolidação da fronteira oeste, bacana, consolidação da fronteira oeste pela assinatura do Tratado de Madrid de 1750. Temos aí, olha só, vou até colocar uma cronologia aqui, ó. Tratado de Madrid, assinado 1750, você já viu aqui na aula. Nós temos também a criação da capitania de Mato Grosso, através da Carta Régia de 9 de maio de 1748. Portanto, é no contexto histórico que antecede a assinatura do Tratado de Madrid. Temos também a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade para ser a capital de Mato Grosso, 1752. Portanto, 2 anos após a assinatura do Tratado de Madrid. Tanto é que Mato Grosso acabou se tornando o chamado antemural da colônia. Ou seja, era tarefa da capitania de Mato Grosso defender a fronteira oeste do Brasil. Defesa da fronteira oeste do Brasil. Mato Grosso, antemural da colônia. Junto às missões jesuíticas espanholas que haviam do outro lado do rio Guaporé. As missões jesuíticas de Mochos e Chiquitos. Alternativa corretíssima, pessoal. Pode assinalar. Letra B de bocejo tá aí para você. Letra B é a alternativa correta. Mas vamos conferir as outras ainda aqui, ó.
Como Vila Bela, aliás, Vila Bela nada, como Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá fora fundada pela coroa portuguesa em 1727, não houve muitas mudanças na capitania, já se caracterizava como o principal centro urbano. Gente, claro que houve mudanças sim. Cuiabá já existia, já havia sido elevada à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus, quando da presença do governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, lá em 1º de janeiro de 1727. Porém, Cuiabá foi preterida. Cuiabá não foi a capital nesse contexto histórico. Por quê? Por uma razão geopolítica, para consolidar o Utiposidetes, para garantir a defesa do antemural da colônia, fronteira oeste. Vila Bela da Santíssima Trindade foi erigida junto às margens do rio Guaporé, em 19 de março de 1752, tendo como fundador o capitão-general de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Letra D, o Tratado de Madrid não, olha a palavrinha aqui, ó, não forneceu segurança alguma à coroa portuguesa, o que acarretou a necessidade de compra do território e o pagamento a ouro aos espanhóis. Nada disso. O Tratado de Madrid definiu as fronteiras coloniais entre Portugal e Espanha, baseado no princípio do Utiposidetes, do direito romano. E letra E, com a facilidade fiscal oferecida àqueles que se dispusessem a ocupar a região, como a isenção de impostos por 10 anos, a anulação de dívidas adquiridas em qualquer outra capitania da colônia, o contingente foi mais do que o esperado, havendo a necessidade de se fundar uma nova capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Nada disso, né, pessoal? Os portugueses não iam fazer uma loucura dessa, pessoal. Se fosse até eu ia para lá. Se anulasse todas as minhas dívidas, meu Deus, era glória para mim. Eu estava no céu. Claro que não. Olha só, isenção de impostos por 10 anos. Ave Maria, até eu ia de Maricuia para lá. Claro que não houve isso, pessoal. Foi fundado Vila Bela da Santíssima Trindade no Vale do Guaporé, justamente para consolidar a posse portuguesa desse território a oeste da colônia. Beleza? Então a alternativa correta, como já falamos, é a letra B. E vamos para a próxima questão aqui, sem perder tempo aqui. Agora vamos falar sobre a formação da identidade mato-grossense durante o período da Primeira República. A Primeira República, que também é conhecida como República Velha, galera. É o processo que vai ser desenvolvido, sobretudo, durante o governo de Dom Francisco de Aquino Correia. Dom Aquino como governador de Mato Grosso. É nessa época que vai ser valorizado o processo histórico de formação de Mato Grosso, vai ser feito um verdadeiro resgate da história e da geografia de Mato Grosso, com uma série de obras, por exemplo, só o Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, escreveu mais de 30 livros sobre história e geografia de Mato Grosso. Nós temos também o primeiro cronista das Minas Cuiabanas, que foi o José Barbosa de Sá. Não posso esquecer desse cara, José Barbosa de Sá. Então seus escritos vão ser recuperados em pleno século XX pelo então governador de Mato Grosso, Dom Aquino. Em 1919, olha a data aqui, pessoal, emblemática, olha, 1919, por ocasião da comemoração dos 200 anos de fundação de Cuiabá. Olha só, foi fundado o IHGMT, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, tendo como sede a Casa Barão de Melgaço. Olha só, hein? E a propósito, nós estamos às vésperas da comemoração do tricentenário
de fundação de Cuiabá, que vai ser em 2019. Vem uma série de eventos importantes aqui. Na fundação do IHGMT, lá em 1919, nós tivemos uma atuação muito importante de nomes célebres da nossa historiografia, da nossa cultura mato-grossense, o próprio Dom Aquino, José Barnabé de Mesquita. Olha só, o Dom Aquino, eu coloquei até o brasão de armas de Mato Grosso, que foi feito por Dom Aquino, né? Mostrando aqui a Fênix, mostrando aqui, né, o braço forte, o Morro de Ouro, né, a inscrição Virtude Pasquanauro, mais pela virtude do que pelo ouro. Grande Dom Aquino, que é autor também do hino de Mato Grosso, hein, gente? Dom Aquino, que foi o primeiro mato-grossense aceito na Academia Brasileira de Letras. Cara, não é fácil não, Dom Aquino, né? Depois teve outro cuiabano que também teve o seu nome entre os imortais, que foi Roberto Campos, né? Mas aqui Dom Aquino foi o primeiro mato-grossense a ser, primeiro cuiabano aceito na ABL, Academia Brasileira de Letras. Então o processo de formação da identidade mato-grossense ganhou corpo, não é? Ganhou musculatura durante a Primeira República, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Vamos para a questão aqui, já está na tela. A República no Brasil se inicia e se estabelece através dos princípios federativos. E o Brasil, em seus primeiros anos, se torna a República dos Estados Unidos do Brasil. Olha só, no enunciado aqui da Banca IBFC, eles colocaram República dos Estados Unidos das Américas. Não é. O nome oficial do Brasil, com o advento da proclamação da República, foi República dos Estados Unidos do Brasil. Era o nosso nome oficial. Antes de República Federativa do Brasil, que é o nosso nome oficial atual, nós tínhamos como nome oficial República dos Estados Unidos do Brasil. Isso permitia a independência das federações. É o princípio do federalismo, inspiração aí dos Estados Unidos, né? Assinale a alternativa correta sobre esse período no que se refere ao Mato Grosso. Letra A. O grande pai da identidade mato-grossense foi o Marechal Rondon, pelo seu posicionamento contrário à República. Olha só, dizendo que Rondon era contrário à República, o que influenciou diretamente no caráter rebelde dos mato-grossenses. Muito pelo contrário. Rondon era militar e os militares participaram ativamente da proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, lá o 15 de novembro de 1889. A propósito, Rondon estava no quando da proclamação da República. Então, errada a letra A. Letra B. É nesse período que o Mato Grosso concretiza sua identidade regional oficial. Exemplo disso é a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Beleza, 1919, sob os auspícios de Dom Aquino Correia. Pode assinalar a alternativa B. Letra B de bola é a correta. Letra C, não é possível dizer quais foram as consequências do advento da República na sociedade mato-grossense. É ainda um campo não estudado. Claro que não. Claro que não. Existem inúmeros estudos realizados sobre as influências da República em Mato Grosso. Tanto é que nós tivemos, antes mesmo do advento da República, já haviam jornais republicanos, jornais nitidamente de orientação republicana circulando aqui em Mato Grosso. Então é claro que trouxe transformações importantes para a sociedade mato-grossense o advento da República. Letra D, o Mato Grosso só iniciaria um processo de construção de identidade regional a partir de 1977, quando o Estado é dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Claro que não. É claro que não, pessoal. Na década de 70, nós podemos dizer que surgem novos movimentos que visavam consolidar e conservar a cultura da chamada Baixada Cuiabana ou Vale do Rio Cuiabá. Por exemplo,
com o surgimento de movimentos tais como o Mutirão Cuiabano. O Mutirão Cuiabano, ou Muxirum Cuiabano, que surgiu lá fins da década de 70, começo da década de 80, e visava valorizar a cultura, o linguajar próprio da região do Vale do Rio Cuiabá, chamada Baixada Cuiabana. Mas, na verdade, esse processo de construção da identidade do estado de Mato Grosso é de 1919, lá da Primeira República, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico. E a letra E, pela distância que o Mato Grosso se encontrava da capital carioca, a diferença foi nula na vida mato-grossense naquela época. Claro que não, o advento da República causou grandes transformações na sociedade mato-grossense. Então tá aqui, ó, vamos assinalar. Eu não assinalei? Ah, não tem problema. Ah, assinalei sim, era a letra B, né? Voltando, aê garoto! Letra B, alternativa correta. Mais uma dica para você, mais um conselho, mais uma dica de mestre para você que está se preparando. Eu sei que a jornada é árdua, é pesada, é cansativa, mas vai ter sua recompensa, pessoal. Não pare quando estiver cansado. Só pare quando tiver alcançado os seus objetivos, conquistado as suas vitórias. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Deixa o seu comentário aqui, a sua sugestão, a sua crítica construtiva, que a gente vai estar trabalhando para trazer aulas muito bem preparadas, organizadas, fundamentadas, contextualizadas, para garantir uma maximização do seu aprendizado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique lá